aqui na nascente do Rio São Francisco, no alto da Canastra, para iniciar mais uma ação de conservação da biodiversidade. A gente vai iniciar uma expedição aqui com o projeto do Pato Mergulhão, uma grande parceria, Zooparque de Itatiba, Ecomergos, Canastra, Museu de Zoologia da USP e a Bluestone, todo mundo junto para a conservação do Pato Mergulhão. Vai ser uma ação muito legal, a gente vai tentar capturar os patos aqui na Canastra para implantar um transmissor que o Zooparque trouxe de fora para a gente monitorar o pato mergulhão de forma remota, enfim, uma ação muito legal, acompanha aí. Nós pesquisadores, mais de 20 anos aí, trabalhando com pesquisa do pato mergulhão, através de várias perguntas que fazemos para a preservação da espécie, uma delas era entender como os filhotes se dispersavam após adultos. Eles saem da casa dos pais para poder estabelecer uma nova família. Então utilizamos várias ferramentas como radiotransmissor, e hoje aqui, através do Zoo de Itatiba, eles trouxeram uma nova tecnologia que utiliza o satélite, onde podemos preencher essa lacuna para entender para onde eles vão, através dessas ações aqui hoje, no Parque Nacional da Serra da Canastra. Está iniciando a subida da parte alta da Canastra. Agora a turma vai ter que se segurar aí atrás. Agora o negócio uma expectativa boa, cara. Hoje tentar a gente pegar o pato, fazer todo o procedimento que tem que ser feito e ver o bicho em liberdade. Pegar o pato e monitorar ele na natureza. A minha expectativa é que a gente vai ter um sucesso absoluto na captura dos patos, a gente vai conseguir colocar os transmissores e soltar eles aí e olhar eles aí, o que eles estão dispersando, como que eles estão por muito, muito tempo ainda. Bom, agora o tempo deu uma trégua, parou de chover, então a chance de dar tudo certo é 100%. Confere aí. Estou aqui com a Camila do Zooparque Itatiba. Camila, conta um pouco para nós como é que funciona esse transmissor do pato mergulhão e como é que vai ser a implantação dele. Então, esse é um transmissor que funciona por satélite. Então, a partir do momento que a gente tira a trava de segurança, e ele vai começar a enviar sinais através dessa antena para a plataforma de satélites. Então, a gente vai conseguir descobrir onde o pato está e também por onde ele passou sempre que estava transmitindo o sinal. E também é uma maneira interessante da gente fazer o teste para os programas de soltura, reintrodução, que provavelmente esses animais que nasceram sob cuidados humanos lá no Zooparque e forem um dia para a natureza, a gente vai ter que monitorar, Então a gente vai ter que soltar eles sabendo exatamente para onde eles vão. Então é um bom teste. Estamos na primeira portaria do Parque Nacional da Serra da Canastra. Daqui mais ou menos uma meia hora a gente chega no complexo ali do Rolinhos, onde a gente vai fazer o trabalho de captura do pato mergulhão. Aqui é o CISBio, é uma autorização para pesquisa científica dentro do parque. E também a autorização de uso de drone para dentro do parque também. A gente vai começar nossa operação aí, Pato Mergulhão, onde Fernando e Lucas, que estão nos auxiliando aí na pesquisa, eles vão descer uma parte do rio, iniciar a procura do pato, dessa família que está aqui no Rolinhos, e a outra equipe vai descer um pouco mais nessa estrada aqui, onde a gente vai verificar outro local para ver se encontra essa família aí, para a gente poder fazer essa captura aí. Essa divisão da equipe é importante, o pessoal já vai descer o rio, vai tentar achar os patos, a família, E a gente vai conduzir mais à frente aqui, tentar já tirar as coisas do carro, já começar a deixar a operação montada lá. E a gente vai se comunicar por rádio para tentar localizar a família e a gente orquestrar onde, aí o Tom vai escolher onde vai ser colocado a rede, enfim, começar a ação para tentar capturar. Nós vamos descer agora, chegar no alto do rio aqui e vamos descendo a margem do rio para ver se a gente encontra a família de patos aí. Fernando, e aí? Olha, a expectativa é grande, Vamos encontrar o patinho, fazer toda a logística para a gente capturar eles e vocês vão estar acompanhando tudo aí com a gente.
Olha a quantidade de peixe. Não é à toa que o pato mergulhão está por aqui, né? Bom, acabamos de ter o avistamento da família do pato mergulhão, próximo à queda. Agora a gente vai para a parte alta, preparar tudo, preparar a rede. E aí? Agora a ansiedade bateu, né? Agora não tem jeito. Semana passada a gente não tinha encontrado a família, achando que os bichos já tinham dispersado, né? E na verdade não, estavam aí. Agora é muito cautela, a gente vai ter que preparar tudo e vir com muito cuidado aqui de baixo, conduzindo os patos para a rede. Agora, bora preparar tudo. Bora lá. Pessoal, com 7,7 km, recebemos contato por rádio aqui que encontraram a família. É um chãozinho bom pela frente aqui ainda. Agora o Tom vai decidir qual o melhor ponto para colocar a rede. Todo mundo junto aqui. E aí chegou o grande momento. Bora pegar o pato? Bora. Depois de feito uma análise aqui do local, decidimos escolher esse local aqui como local da captura, onde vamos armar a rede de neblina. Ela tem mais ou menos aí 18 metros, então tem que ser um local onde a água está mais parada, com um pouco de corredeira. Então a gente espera-se, né, que os patos, mais ou menos uns 100 metros abaixo, eles vão começar a voar e vão bater nessa rede onde vão ser capturados, né? E a rede de neblina que a gente coloca aqui é uma rede específica para aves, é utilizada em todo o mundo por todos os pesquisadores da ornitologia. Então a gente utiliza ela aqui também, que é de 100 milímetros e 18 metros de comprimento, que é de acordo com o rio aqui. E essa rede de neblina, ela não machuca o bicho, ela tem vários bolsões. Quando o bicho bate nesse bolsão, ele abraça o bicho, segurando ele, e logo em seguida toda a equipe vai atrás para retirar o indivíduo, para que ele não se debata ali, não machuque, e a gente logo em seguida, depois de todo o trabalho, soltar o bicho para a vida livre. Como é que foi de caminhada, meu irmão? Rapaz, andamos, viu? Nossa. Pato que é bom? Nós achou os patos primeiro, mas vocês achou depois, aí... E agora a pessoa já está montando a rede, todo mundo se posicionar, ficar escondido. E o Tom vai lá embaixo, perto da queda, conduzindo os patos para a rede. E fica todo mundo escondido, todo mundo tem que ser rápido. Na hora de cair na rede, todo mundo tentar pegar o maior número de patos possíveis aí, pra gente conseguir pegar os filhotes aí e colocar o transmissor. Vamos lá. A ideia do Zooparque é participar cada vez mais de ações diferentes para a conservação de espécies ameaçadas. Então o pato mergulhão é uma espécie muito querida nossa, uma espécie emblemática que há muitos anos o Zooparque trabalha para a conservação dessa espécie, e essa opção de vir até o campo, trabalhar com outras instituições que estão aqui no campo e trabalhar com conservação integrada é o nosso objetivo. Então, para poder mostrar como o trabalho de uma instituição zoológica vai muito além do que se pode imaginar. Chegou a grande hora, vamos lá, boa sorte para nós, vamos ver se a gente consegue aí capturar os patos, fazer essa ação, será importantíssimo aí. Vamos embora!
frente, outro estão pegando na rede, aí agora é deixar eles descansarem um pouquinho, a gente vai olhar, ver, conferir sexagem, ver o tamanho e colocar os transmissores, vamos que vamos. A gente fica tenso, né, na hora, mas felizmente todos os 7 bateram na rede, mas alguns seguiram, 3 ficaram. Agora o pessoal tá tirando ali e vai... Vamos começar a ação aqui. Camila está se preparando ali para colocar mochila. Já fez a sexagem? Olha, os bichos não queriam subir por nada. Entrei dentro do rio para dispersar eles. Eles meio que 5 metros voltaram o rio abaixo, passando por cima de mim. E em nem um minuto eles já voltaram, subiram o rio acima, voando e bateram na rede aí. Agora já está fazendo a sexagem. Macho! Macho para nós é melhor para colocar a mochila, porque no futuro a fêmea precisa entrar na cavidade para fazer postura e para aceitar a cópula. Então o macho era o que a gente mais queria e um filhotão. Aí. Aqui embaixo você vai ver que ainda tá rosado, né? Porque os filhotinhos eles nascem com essa coloração mais clarinha no bico, né? Então, conforme ele for crescendo, o bico vai ficar completamente preto. Bom, agora chegou a hora aí de colocar o transmissor. Isso aí vai ser muito importante para tentar responder essa lacuna de conhecimento sobre a dispersão do pato mergulhão. Só falta isso para a gente poder iniciar aí o projeto de reintrodução do pato mergulhão. Então a gente está dando mais um passo para agregar conhecimento na conservação do pato mergulhão. O Gerson já está fazendo a sexagem. Vamos ver se é macho ou se é fêmea. Macho! Outro macho. Então, são 3 machos. Era o que a gente queria, sucesso total. Camila está pegando todos os dados biométricos do animal. Então, vai medir bico, diâmetro de asa, enfim. Todos esses dados são importantes para o estudo da espécie. Depois vai colocar uma anilha de identificação colorida e também a mochila. Todos os 3 capturados vão receber essa mochila. A ideia é que os 2 filhotes, quando eles dispersarem, a gente vai saber para onde eles estão indo. Eles, é o macho, eles devem ficar mais nesse trajeto aqui. Geralmente ele utiliza o mesmo trecho de rio a vida inteira. O que a gente quer descobrir são os filhotes, para onde eles vão. Isso é uma incógnita que, com essa tecnologia, a gente espera responder. Camila, tudo pronto? Quase tudo pronto, falta as anilhas de marcação, que são umas anilhas coloridas, umas anilhas expansivas que não tem problema, o animal cresce, as anilhas estendem. Isso é mais para visualização de longe, para ver qual animal, mediante marcação, para ir sabendo aí o deslocamento dele, de cada indivíduo. Né? Bom, depois de muita emoção, de tudo esse sucesso que a gente teve, graças a toda essa equipe maravilhosa que está aqui com a gente, conseguimos capturar os patos e colocar o equipamento dos transmissores, né, Li? Ação feita com sucesso, e aí é união de esforços, né? O Tom tá aí com a equipe,
meses aí, o ano inteiro correndo atrás do pato, para chegar esse momento aí para a gente conseguir colocar esse transmissor e conseguir coletar o máximo de informação, pensando na conservação do embaixador das águas do Brasil. E esse trabalho que foi feito ao longo do ano todo, né, com parceria da Blue Stones, o Parque e Museu da USP. Todo mundo junto. Todo mundo junto vai servir como base para outros trabalhos e outros projetos para a conservação dessa ave maravilhosa que está aqui no colo agora. Bora lá soltar os bichos. Bora! Vamos lá, momento importante, animal tudo com colar. 3 e vamos! Vai! Comenta aqui. Agora sim! Bom, 100% de sucesso na operação de implantação dos transmissores aqui na canastra. Que show, hein? Sim, infelizmente deu tudo certo, a gente conseguiu aí capturar os patos, colocar o transmissor da maneira adequada e fazer a soltura. E os animais ficaram super bem, voltaram para a água. E agora começa o monitoramento remoto, que aí já vai, a ideia é desvendar essa dispersão dos filhotes. E o Zoopar conseguiu esse transmissor justamente para responder essa lacuna que existe, né, do conhecimento do pato mergulhão. E agora a gente espera responder. Conta para nós, e agora? Já está vendo o patinho aí? Então agora a gente vai começar a monitorar através do computador. Então a gente acessa o site para poder buscar na plataforma e encontrar quais são os últimos pontos que o satélite está informando para a gente onde estão os patos. Então a gente vê os resultados, estavam até ontem, do local que a gente fez mesmo, tanto a captura quanto a soltura, eles estão ainda bem próximos, né? E ele tem um período que ele fica ligado, transmitindo as informações, e um período que ele fica desligado para carregar a bateria, né? Então agora a gente tem que ir acompanhando esses intervalos, e também o interessante é que existem diferentes sinais de satélite dos que passam. Então alguns são mais precisos, outros nem tanto, mas todo dia, ao longo do dia todo, ele vai pegar essas informações. Então, sempre a gente consegue observar e ver por onde eles estão. Então, aqui, se você observar, ele tem aqui os 3 estão próximos, né? Que essa é a intenção mesmo, que ele dê pontos próximos, porque a princípio a família já se juntou depois. Então, mesmo o sistema já faz isso pra gente. Top. E daqui a gente consegue avaliar em qual posição do rio que os patos estão. Então, a gente já vai fazer um monitoramento, já sabendo, já tendo uma ideia aonde o pato devem estar. Então isso ajuda muito na campanha a campo, no monitoramento a campo. E interessante lembrar que no transmissor tem uma plaquinha solar. Então o pato mergulhão, ele mergulha bastante, né, para caçar, então tinha que ser um transmissor com alta tecnologia que aguentasse aí a prova d'água e que tivesse uma bateria solar para recarregar, enfim, funcionar. Isso. Então, esse é um ponto positivo, né? A ideia é sempre cada vez refinar, então o satélite ele vai ter essa oscilação de 150, 200 metros, é natural, né? Que para nós no campo não faz tanta diferença. Que é independente, porque como o animal fica sempre no rio, é fácil da gente conseguir encontrar, porque para um animal que tem uma área de vida de pelo menos 14, 15 quilômetros de rio, já facilita muito o nosso trabalho. Se você diminuir isso para 200 metros, já é um benefício muito grande. E a gente está indo agora fazer o monitoramento a campo, observar os animais. Agora a gente já vai pegar a posição aqui de satélite e já vão direto aonde o pato deve estar aí, porque eles não param, ficam andando ali. Exatamente. Mas já nos ajuda muito. Em vez de percorrer 14 km de rio, a gente vai percorrer uns 2, 3 km. Bora? Isso mesmo, bora lá. Bora. Estamos aqui no ponto de captura de ontem.
dentro do Parque Nacional da Serra da Canastra. E hoje a gente vai a campo, subir o rio aqui, para ver se encontra a família, para ver como que tá os indivíduos, os machos, que foram colocados os transmissores, né? Para ver como que tá o movimento deles, a dinâmica, para a gente ter uma resposta correta aí. Os dados emitidos pelo transmissor, eu vejo que está bem acima aqui. Então agora a gente está subindo o rio próximo aos pontos que foram dados pelo transmissor, mas os últimos dados foram de madrugada. Então agora é verificar se eles estão lá. Agora o transmissor deve estar carregando a bateria, né, Camila? Então ele tem o período de 10 horas que ele transmite direto, depois ele fica um período desligado para carregar. A ideia é que quando a bateria atingir 100%, ele já começa a transmitir novamente. Então a gente tem esses pontos da madrugada, que estão acima, então bora em busca do pato. Acabamos de avistar o pato, a família está logo ali, a gente está observando ali. Agora a gente vai arrumar a posição estratégica aqui para poder monitorar o comportamento dele. Mas vamos lá. Finalizando mais uma ação de conservação para o pato mergulhão aqui na Serra da Canastra. A operação foi um sucesso, conseguiu capturar os patos, instalar a mochila com os transmissores, mas essa operação começou muito antes com a equipe Ecomergos aqui monitorando. Exatamente, desde junho a gente vem monitorando essa família e agradeço essa oportunidade, né, de estar monitorando essa família, o Zoo de Itatiba, o Museu da USP e a Bluestone para essa oportunidade aí. Porque a gente vem monitorando os patos aqui há muito tempo em campo, né? Eu e o Tom. Então, com esse monitoramento, com o apoio do pessoal do Zoo de Itatiba, obtivemos sucesso nessa captura, então é extremamente gratificante para nós e poder saber um pouco mais sobre essa dispersão dos filhotes quando estiverem adultos, né? Foi uma união de esforços, né, da Bluestone, o Zoopark e o Museu de Zoologia da USP. E o Zoopark veio trazer essa nova tecnologia para o campo, né? Isso mesmo, essa nova tentativa é de tentar estudar qual é a melhor ferramenta para a gente conseguir monitorar os animais em campo. A ideia agora, a gente viu, os patos estão bem, estão com a mochila, tudo certinho, então agora nós vamos monitorar de maneira remota e passar as informações para a equipe que está aqui em campo e vai vir olhar os patos de pertinho. Então, com certeza, essa união vai ser maravilhosa para o pato mergulhar. E é muito legal a gente unir esses dois mundos, né? O Ex-Situ, que é o trabalho sobre cuidados humanos, que o Zoopark já vem fazendo há mais de 10 anos, com o In-Situ na natureza, que a equipe Ecomergos aqui antes o Tom já vinha há muitos anos monitorando aqui com a Terra Brasilis, agora com a Ecomergos, Canastra. Então é a união de esforço, todo mundo junto para a conservação do pato. E a equipe aqui do Zoopark, que já vem trabalhando com o pato há mais de 10 anos, qual que é a emoção de vocês, hein? Para mim é uma satisfação muito grande poder trabalhar com
com essa espécie tão rara e ter a oportunidade agora de ter participado de mais uma expedição aí do pato mergulhão. E pegar um animal de vida livre, né? Isso aí. E ajudar a espécie, né? Com certeza, para gerações futuras aí poder ter o pato na natureza. E aí, Gerson? Você está lá há vários anos trabalhando com pato, agora tem essa experiência. Para mim também é uma grande satisfação, uma grande felicidade saber que a gente está fazendo um grande trabalho, né? Com toda a equipe junto, com todos esses órgãos competentes nos ajudando, nos apoiando, e saber que a gente está fazendo um trabalho de preservação e conservação com uma espécie que está muito rara. E se não somos nós fazer, quem vai fazer? Então, graças que eu tenho essa oportunidade, eu, a Paula, minha esposa, está vindo há muitos anos, desde Poços de Caldas, trabalhando com essa espécie, e continuamos aqui em Itatiba, trabalhando, em Zooparque Itatiba, trabalhando com essa espécie também. É isso aí, agradecer essa união de esforços, todo mundo junto para a conservação do embaixador das águas do Brasil.